Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de cone e nessa segunda aula a gente vai falar do conceito mais importante que tem quando a gente trabalha com sólidos geométricos, que é o conceito de volume. Volume é a porção que o sólido ocupa no espaço, né? E para calcular volume, eu vou mostrar para você aqui uma animação. Dá uma olhada nessa animação aqui, eu coloquei o volume do cilindro aqui, área da base vezes a altura, e coloquei o volume do cone, que é exatamente o que a gente vai aprender nessa aula. Você reparou que a única diferença aqui do volume do cilindro para o volume do cone é que é dividido por 3. Dá uma olhada nesse videozinho aqui, olha só. Ele pegou um cone e um cilindro de mesma altura e mesmo raio da base. E aí ele consegue encaixar exatamente 3 cones na região do cilindro, olha só. Eu vou colocar de novo, mas entenda que cada parte aqui dividida do cilindro é um cone. Então você consegue pegar, a altura é a mesma, o raio tem que ser o mesmo também, né? Senão não funciona. Quer dizer, você consegue então fazer esse encaixe, 3 cones dentro de um cilindro. Quando você faz isso, quando você repara que isso é verdade, então existe a relação de 1/3. Quer dizer, o cone é 1/3 do cilindro, desde que tenha a mesma altura e desde que tenha o mesmo raio da base. Então você não pode esquecer essa relação aqui. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. É a mesma relação dos prismas, né? O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Esse dividido por 3 aqui é a mesma relação das pirâmides em relação aos prismas. Eu vou clicar aqui, no próximo slide já vai aparecer aqui exatamente o volume. Essa é a fórmula do volume aqui, do volume do cone. Então, πr ao quadrado. Ok, πr ao quadrado é a área da base, então nós temos área da base vezes altura sobre 3. Eu sempre vou escrever a área da base primeiro, mas você sabe que a área da base a gente vai trocar por πr ao quadrado, né? Aqui está o raio da base e aqui está a altura do cone. Repare que nós não usamos a geratriz para calcular volume. A geratriz que aparece nessa posição aqui, ó, nada tem a ver com o volume do cone, ok? Apenas o raio e a altura para a gente poder calcular o volume do cone. Bom, aqui estão as unidades, o metro cúbico, e aí você coloca o metro cúbico no meio daqui dos prefixos, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E aí você faz exatamente vezes 10 ao cubo quando quer ir para a direita e divide por 10 ao cubo quando quer ir para a esquerda. E 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Né? Então, dessa forma, multiplica por 1000 cada casa que você anda para a direita e divide por 1000 cada casa que você anda para a esquerda. A fórmula da capacidade é a mesma. Você lembra que volume e capacidade são semelhantes, né? É que a palavra capacidade está relacionada a líquidos. Então, não está errado falar volume d'água ou volume de óleo. Tudo bem, não está errado. Mas quando a gente fala capacidade, normalmente a gente relaciona isso a líquidos. A capacidade de água, a capacidade de óleo, e aí a gente usa a unidade litro. E aí você tem que lembrar que o litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então a definição de litro é exatamente essa. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Normalmente, nos nossos exercícios, a gente não trabalha em decímetro, né? Normalmente a gente trabalha em metros ou em centímetros. Então existem aqui as outras relações que eu vou colocar. Os exercícios normalmente trabalham com metro cúbico, então 1000 litros, 1 metro cúbico são 1000 litros, e trabalha também com o centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico representa 1 ml.
Dessa forma aqui a gente consegue fazer exercícios relacionando o volume de cone, ok? Vamos fazer o primeiro exercício aqui e aí você já consegue trabalhar com a fórmula do volume. O primeiro exercício diz o seguinte: supondo que uma taça de 320 ml seja um cone reto com diâmetro de 12 centímetros, qual é sua altura aproximada? Bom, então é claro que a taça não é um cone, porque tem aqui uma parte arredondada, né? Então vamos supor que isso aqui seja um cone perfeito, ó, e que a água vá até a ponta aqui, né? Porque a água tem que ocupar toda a região aqui do nosso cone. Então nós temos o diâmetro, essa medida aqui a gente sabe. Se o diâmetro é 12, então o raio vale 6. A gente vai ter que usar o raio para poder calcular o volume. E essa medida aqui é o que eu quero descobrir. Ó. Eu quero descobrir qual é então a altura. Não é a altura inteira, né? Não é a altura até lá, a base da taça, tem que ser a altura aqui do cone, porque é onde a água está, supondo que seja um cone perfeito, é a região que a água vai ocupar. Então, qual é essa altura aproximada aqui? Eu tenho a capacidade e tenho o diâmetro. Não é para ser uma questão complicada, mas o que eu tenho medo que você erre é essa parte do ml aqui, ó. Vamos lá, eu vou apagar aqui essa rabisqueira que eu fiz e vamos resolver o problema. Começando com a fórmula do volume, área da base vezes altura sobre 3. Essa é a fórmula que calcula o volume de um cone. No lugar da área da base eu vou colocar πr ao quadrado. Sempre assim, né? Trabalha com o volume do cone, troca a área da base por πr ao quadrado. No lugar do raio, eu sei o que colocar. Repare só, eu vou trocar o raio por 6. Cuidado que não é por 12, ok? 12 é o diâmetro. Então o raio tem que ser igual a 6. O π vai valer 3,14. Eu vou trocar o π por 3,14 porque ele falou aqui a palavra aproximada, então a gente aproxima sempre o π. Agora, a dúvida é a seguinte: posso trocar o volume por 320? Porque repare só, vai aparecer aqui um ponto de interrogação. O 3,14 está ok, o 6 está ok, vezes a altura que eu não conheço, dividido por 3 agora. Esse 320 aqui está correto? Porque o 320 ele está em ml. Ora, para que eu pudesse trocar o 320 aqui, ele tem que ter as unidades mesma representação que está no enunciado, né? Se isso aqui está em centímetros, então isso deveria estar em centímetros cúbicos. A minha pergunta é: 320 está em centímetros cúbicos? O que você acha? Está. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. 320 ml é a mesma coisa que 320 centímetros cúbicos, por causa do nosso slide anterior. Então não tem problema nenhum você colocar o 320 aqui. Você tem que tomar muito cuidado quando mistura litro com centímetro. Nesse caso aqui é ml com centímetro, né? Quando você mistura as unidades, tome muito cuidado para trabalhar sempre com a mesma unidade na fórmula que você está trocando. Então tá tudo certo. Nessa fórmula você pode trocar por 320. Eu já fiz a conta aqui, 6 ao quadrado 36. 36 vezes 3,14 vai ficar 113,04. E não esqueça de passar o 3 multiplicando, né? Esse 3 está dividindo, ele passou multiplicando, ficou 960. E dessa forma, é só agora dividir o 960 por 113,04 e você vai encontrar 8,5. Agora, qual é a unidade desse 8,5? 8,5 centímetros, porque todas as unidades aqui estão relacionadas a centímetros, então nós encontramos também 8,5 centímetros.